Show. Primeiramente, boa noite, espero que estejam todos bem. Semana passada foi nossa prova. Eu ainda não corrigi as provas, tá? Me perguntaram, a Maiana me perguntou, ainda não corrigi as provas. Vou lançar essa nota. Se eu não me engano, é até dia 12 o prazo da faculdade, mas eu vou fazer o máximo para poder, sexta-feira, essas notas já estarem em sistema. E aí, como é que vai funcionar? Hoje a gente faz aqui a correção. Eu vou mandar para vocês, até a data de inclusão da nota, uma correção por texto, tá? Pra vocês terem um gabarito da prova. E aí, se vocês quiserem pedir contestação de alguma questão, eu vou pedir que vocês me formulem isso por e-mail, tá? Essa contestação da questão por e-mail, tá bom? Mas normalmente na correção, já nas questões, obviamente, que são passíveis, né, de um entendimento mais favorável, óbvio que questão objetiva não tem como isso, né? Essas questões discursivas normalmente já adotam um critério assim mais elástico, mas se vocês assim, discordarem da correção, vocês podem formular um pedido de reconsideração daquela questão, fazendo uma fundamentação por escrito, tá? Até para a gente poder, já que a gente não tem essa interação, né, no dia a dia da aula, é bom que fica registrado também isso e tal. Então, eu vou pedir que vocês façam, sem muitas formalidades, né, por e-mail, mas quando eu lançar a nota. Mas eu coloco tudo isso para vocês por texto. Quando as notas forem lançadas, eu mando o gabarito e coloco por texto como é que funciona esse pedido de vista de prova, como é que eu costumo, né, conceder vista de prova. Normalmente não tenho muita essa demanda, né, a não ser um erro, às vezes, professor, você errou, deu a nota deu certo e a nota tá abaixo, enfim. Normalmente os alunos concordam com a nota atribuída. Como é que vai ser o dia de hoje? Eu vou fazer a correção das questões com vocês e a gente vai já entrar num conteúdo novo, tá bom? E vou pedir também, aproveitando aqui que a gente já está na aula oficialmente aberta, que vocês cheguem a um acordo enquanto turma para a reposição da aula, né? Tive uma aula que eu não pude conceder nesse bimestre passado e a gente vai repor essa aula agora nesse próximo bimestre. Então, eu queria ver com vocês uma data. Para mim, normalmente é tranquilo, tá? Normalmente é tranquilo à noite para poder repor essa aula. Final de semana também. Só peço que vocês me avisem com antecedência para eu me programar e só ver se não tem eventualmente nada agendado. Normalmente é tranquilo, mas vou pedir que vocês cheguem a um acordo aí e me comuniquem com antecedência. Vocês puderem até ver junto da Ana, que é a representante. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Tudo bem, professor. Então vamos nós aqui, pessoal. Deixa eu só ver que eu tô com tanta coisa aberta aqui para poder projetar para vocês. A Maiana estava falando comigo que ela achou a prova relativamente tranquila, mas uma das questões gerou dúvida. De forma geral, esse foi o entendimento de vocês? Teve aquela questão, acho que foi a terceira questão que eu coloquei discursiva, que gerou mais dúvida? Vocês acharam como é que foi o nível da prova? Estão satisfeitos? Acham que foi compatível com o que a gente falou ao longo da matéria? Beleza, concordo com vocês. Eu achei que a prova estava dentro de tudo que foi dado, professor. Beleza. Alguém mais, pessoal? Tem alguma consideração sobre a avaliação a fazer? Bom, então vamos tocar. Só um parênteses aqui rápido. Eu fazia muito isso e há algum tempo eu parei de fazer, mas quem me segue lá no Instagram, eu coloquei uma caixinha de perguntas sobre economia, agora, né? Publiquei agora há pouco. Uma caixinha sobre economia, investimento, mercado. Então, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar alguma coisa, que normalmente no presencial os alunos me abordam muito perguntando dúvida de investimento, de mercado financeiro e tal. No online isso acabou ficando um pouquinho perdido, né? Que a gente não tem esse contato pessoal. E aí eu coloquei lá no meu Instagram. Se alguém já me seguir e quiser colocar uma pergunta lá, eu respondo até amanhã por vídeo ou por texto no próprio Instagram, tá bom? Então vamos seguir para fazer a nossa correção. Vamos lá. Primeira questão. E aí, pessoal, por que eu falei que normalmente os alunos eles não assim, contestam muito o meu gabarito, né, quando eu estou corrigindo a prova? Porque realmente eu adoto um conceito bastante elástico assim, para poder corrigir a prova. Eu vou pedir desculpa a vocês que hoje eu estou sem meu quadro virtual. Eu percebi que ele não está aqui comigo e talvez esteja no estacionamento do prédio, mas para eu ir lá e voltar de elevador vai demorar muito. Então peço desculpas para vocês. Talvez nem esteja no carro, né? Só reparei agora na hora de plugar ele, que eu sempre plugo na aula. Enfim.
Então, vou falar mais no gogó hoje. Eu sempre escrevo, né? Hoje eu vou falar mais no gogó. Mas dizia eu que os alunos realmente concordam com a correção, porque eu adoto um critério bastante elástico. Então, tudo que eu falar aqui nas questões discursivas sobre gabarito, entendam que essa é a linha central. Se alguém se desviou um pouquinho, mas deu a entender, às vezes vai levar, não a nota inteira, mas vai levar um meio certo. Se alguém respondeu diferente, mas bem fundamentado, também eu considero. Tá? Então, na primeira questão, já é uma questão discursiva, ela diz o seguinte: na nossa primeira aula da disciplina, fomos apresentados ao conceito que representa o problema econômico fundamental da economia. Em suas palavras, indique que conceito é esse. Então, eu imagino que todos vocês tenham colocado que o conceito fundamental de economia é a escassez. Né? Então, primeira questão, vocês têm que mencionar a escassez para a gente continuar a correção, tá? Então, o primeiro ponto, que conceito é esse? Escassez. Escassez é o problema fundamental da economia. E o que a escassez significa? Escassez significa dizer que nós, enquanto seres humanos racionais, somos dotados de necessidades e desejos ilimitados, mas, infelizmente, vivemos em um mundo de recursos limitados. Ainda que nós tivéssemos tudo de material ao nosso dispor, o conceito de escassez não seria superado, porque o nosso tempo é escasso, o nosso corpo é escasso, eu só tenho um corpo, eu só posso fazer uma coisa de cada vez, o meu tempo de vida é escasso, então se eu estou fazendo alguma coisa agora, eu estou abrindo mão de fazer outra coisa qualquer. Então o conceito de escassez ele é fundamental e central na economia, porque ele jamais será superado, independentemente das condições de fartura material que nós estejamos vivendo naquele momento. E uma vez que as coisas não são infinitas, nós precisamos trabalhar essa escassez, nós precisamos conviver com essa escassez, e a economia é o estudo justamente de como as pessoas lidam com essa escassez, tá? Então, a resposta de vocês, primeiro, deveria falar de escassez. Então, quem não colocou isso, infelizmente, não tem como considerar nada, porque a resposta está errada. Agora, a justificativa, o que significa escassez, eu dei aqui várias nuances da escassez e, pelo menos, a parte conceitual, né, fundamental, de que seres humanos que possuem necessidades e desejos ilimitados, vivendo num mundo de recursos escassos, recursos finitos, limitados. Pelo menos isso tem que constar para você ter uma boa nota na questão. Mas quem falou, às vezes, de uma maneira diferente, deu a entender, deu exemplos, etc., a gente também vai ter como aproveitar alguma coisa, tá bom? Então, nessa primeira questão, o conceito fundamental é a escassez, e a escassez significa dizer que nós nunca poderemos estar plenamente satisfeitos, plenamente atendidos em nossas necessidades e desejos, por mais que haja fartura material, ok? Segunda questão. Alguma dúvida, pessoal? Acho que não. Nessa questão acho que foi tranquilo. Normalmente essa questão de escassez é questão dada na prova, para o pessoal começar já feliz, né? Porra, 2 pontos já garantido. Vamos para a próxima. Beleza? Tranquilo? Podemos seguir? Sim, pode. Show. Questão 2. Em economia, dizemos que o ser humano é um agente racional, porque ele tende a fazer o quê, pessoal? Maximizar o seu bem-estar e minimizar seus custos. Muito bem, logo de cara aqui a primeira para ninguém ter dúvida, né? Então, segunda questão, o gabarito é letra A. Aqui o gabarito é escassez. Então, a letra com o mouse fica uma desgraça. Escassez, tá? Buscar o máximo de riqueza possível a qualquer preço? Claro que não. Consegue realizar operações lógico-matemáticas de alta complexidade? Isso aí, de fato, a gente pode chegar a fazer isso, mas não é esse o conceito de ser humano racional na economia, né? Minimizar seu bem-estar, aumentar seus custos variáveis? Não. Então, aqui, 3 pontinhos, né, para a gente começar bem a prova. Aí agora vamos chegar na terceira questão. Achei que fosse essa, era a quarta, então, né? Então, tá, a terceira questão. De acordo com a lei da demanda, qual é a resposta? Existe uma relação negativa entre quantidade demandada e preço? Quando o preço sobe, a demanda irá se deslocar para a esquerda? Quando o preço sobe, a demanda irá se deslocar para a direita? Existe uma relação positiva entre quantidade demandada. Oh, caraca, toda hora eu copio e colo essa alternativa e esqueço de trocar na prova. Então, também na terceira questão, o gabarito é letra A. Existe uma relação negativa, porque na demanda o preço vai para cima e a quantidade demandada vai para baixo. Então, essa é uma relação inversamente proporcional, uma relação negativa. Tá? Se fosse oferta, aí seria o contrário. Então, terceira questão também já tem 4 pontos aqui tranquilos para
todo mundo poder, na pior das hipóteses, fazer a V3, né? Então, não tem... Amarrado. Não vai precisar, mas a V3, pelo menos, ninguém vai dizer que perdeu direto. Já vai com certeza fazer a V3. Agora chegamos na quarta questão, que obviamente de propósito eu coloquei uma questão aqui mais complexa para vocês, né? Senão vocês vão ficar mal acostumados. Eu fiquei mais de uma hora, eu acho, ou mais de um dia tentando fazer isso. Essa é uma boa questão, que leva a gente a pensar. Na V2, obviamente sem querer assustar vocês, mas só tem questão assim. Então vocês já vão preparando aí já o psicológico, porque só questão discursiva boa para pensar. Faz isso não, professor. Pelo amor de Deus, a turma é boa. Não, é ótima, mas por isso que eu dou ótimas provas também. Presta atenção, vamos destrinchar essa questão, pessoal. Sabemos que, para além das leis de oferta e demanda, ou seja, temos a lei de oferta, temos a lei de demanda. Lei da demanda, tudo mantido constante, quando o preço sobe, a quantidade demandada cai. Lei da oferta, tudo mantido constante, quando o preço sobe, a quantidade ofertada sobe, ok? Então nós temos essas duas leis, mas além dessas leis, nós temos o que nós chamamos de determinantes ou fatores que alteram a oferta ou a demanda. Então, esse primeiro parágrafo aqui é importante a gente ter assim, uma boa interpretação de texto, para que a gente não vá para o segundo parágrafo. Quando a questão ela é mais trabalhosa, pessoal, questão discursiva, a gente não pode levar dúvida à frente da questão. Então, eu só vou avançar na leitura da questão entendendo o que eu acabei de ler, tá? Então, nós sabemos que, além das leis de oferta e demanda, ou seja, quando a gente olha aqui o que está entre vírgulas, eu estou falando o seguinte, nós temos a lei da oferta, nós temos a lei da demanda. Mas, além disso, cada uma dessas leis, que aqui eu chamo de forças, possui o que chamamos de determinantes ou fatores que alteram a oferta ou a demanda. Vejam só, o nome técnico é determinantes, tá bom? Mas como no slide eu coloquei para vocês fatores que alteram a oferta e fatores que alteram a demanda, eu coloquei também aqui, né, uma segunda definição. Então eu estava me fazendo uma menção, eu estava remetendo a ideia de que, além daquela lei clássica, nós temos fatores que dão uma flexibilizada nessa lei. Nós falamos sobre eles várias vezes. Beleza, entendi que a questão deve estar tratando disso, né? Porque se mencionou esse fato dos determinantes, a questão deve falar sobre isso. Então, com a prova de consulta, o que eu deveria fazer? Chegar lá nos determinantes da oferta e da demanda, tá? Aí a gente vai agora continuar a leitura. Na greve dos caminhoneiros de 2018, a notícia da paralisação do transporte dos combustíveis gerou imensas filas de clientes em postos de combustíveis. Em muitos casos, mesmo os postos que praticavam preços acima de mercado tinham seus estoques zerados. Olha agora o que a gente tem de importante aqui. Postos com preços acima do preço de mercado. Ou seja, nesses postos, o preço subiu. Ok? E subiu além do razoável, ok? Então aqui o preço ele está elevado. Quando o preço é alto, sob a ótica dos consumidores, sob a ótica da demanda, o que acontece com a quantidade demandada? Pela lei da demanda. Pela ótica da demanda, olhando para a lei da demanda, essa quantidade demandada deveria diminuir, certo? Só que olha o que eu digo aqui. Mesmo os postos que tinham preço acima de mercado tinham seus estoques zerados, ou seja, mesmo com o preço para cima, não houve esse efeito aqui da quantidade demandada sendo reduzida. Então, se aparentemente aconteceu uma violação da lei de demanda, deve haver uma explicação para isso, porque a lei da demanda diz tudo o mais constante, quando o preço sobe, a quantidade demandada cai. Só que, se isso não foi respeitado, e eu falei para vocês várias vezes, né, sobre isso, alguma coisa se modificou aqui. Alguma coisa não se manteve constante. E aí, para onde que eu vou olhar? Para os fatores que alteram a oferta ou a demanda. Como eu estou falando aqui dos clientes, né, e aqui embaixo, para não deixar dúvida, eu digo, do ponto de vista da demanda, o que causou esse comportamento de consumidores demandando mais combustível, mesmo a preços mais altos. Vejam só, se a questão eu quisesse deixá-la bem tinhosa, bem complicada mesmo, eu nem colocaria esse terceiro ponto. Eu pararia aqui e pediria para vocês explicarem os fenômenos. Mas eu deixei aqui uma explicação adicional, para não haver dúvidas do que eu estava falando. Do ponto de vista da demanda, o que causou esse comportamento que aparentemente é uma violação da lei da demanda?
Quando nós olhamos o nosso material, se a gente pode olhar até o próprio slide, eu não preciso nem olhar livro de apoio, nada do tipo, eu tenho lá que nos fatores que alteram a demanda, eu tenho a renda, o preço de bens relacionados, errei aqui, mas não vou corrigir não, que meu mouse está muito ruim para escrever. Preço de bens relacionados, as preferências dos consumidores e as expectativas futuras, tá? Então, alguma dessas coisas aqui aconteceu. Vamos olhar aqui. Houve aumento de renda? Não houve aumento de renda, né? A gente está falando de um episódio que aconteceu numa semana, né? E não houve um aumento de renda. Normalmente, ainda mais numa população do tamanho do Brasil, você tem que extrapolar isso, uma análise temporal muito grande. Então, não houve aumento de renda. Preços de bens relacionados são bens substitutos e bens complementares. Eu não falei nada aqui sobre bens substitutos e bens complementares. Preferência do consumidor. O consumidor ele preferiu consumir mais gasolina naquele momento? Não houve. Ou menos gasolina? Não houve essa mudança. Pô, Igor, mas eu achei que ele preferiu porque ele achou que ia faltar. Aí você cometeu um erro de classificação do fator que altera a demanda. Então eu vou até considerar quem colocou isso, mas a resposta correta é expectativa futura. Na expectativa de que a gasolina acabasse, as pessoas aceitaram pagar mais caro. Então houve uma flexibilização da demanda por conta de um fator que altera a demanda. E que fator é esse? As expectativas futuras. Então, a resposta correta, corretíssima, com louvor, 2 pontos nessa questão aqui, sem contestação, significava, na verdade, mencionar aqui as expectativas futuras, no sentido de que as pessoas, com medo do desabastecimento, aceitaram pagar mais caro. Então, eu fico na expectativa de que aquele bem ou serviço ele vai ficar ainda mais escasso, ele vai acabar, e por conta disso eu pago mais caro, né, para estocar, para garantir uma quantidade maior. E isso desloca, né, isso flexibiliza a lei da demanda, porque nem tudo se manteve constante. As expectativas futuras se modificaram. Então, se as expectativas futuras se modificaram, eu posso ter uma violação daquela lei, de que preço para cima, quantidade demandada para baixo. Tá? Então, a resposta para essa questão significava dizer expectativas futuras. Ok? E como é que a gente conseguiria ver isso? Olhando lá no material, né? Eu coloquei aqui exatamente o nome, né, que é o título do slide. E, além disso, na gravação, eu posso estar errado, mas eu sempre dou esse exemplo, mencionando uma falta d'água. Né? Quando eu falo da expectativa futura, eu falo assim, imagina que vai faltar água em determinado lugar. O que você faz? Você estoca. Então, sempre que eu estou explicando essa matéria, eu normalmente dou o exemplo da falta de água. E aí, por isso que eu trouxe aqui o exemplo da falta de gasolina, até para poder vocês já fazerem esse link mental, né? Mas, de fato, ela é uma questão mais trabalhosa, porque você precisa raciocinar em cima dela, embora haja pistas ao longo dessa questão, acho que até eu deixei muitas pistas, mas é uma questão que você precisava ir avançando, né, aos poucos e entendendo o que estava sendo falado. Colhendo essas pistas no meio do caminho. Isso é muito importante, tá, pessoal? Quando vocês estão fazendo prova discursiva, muitas vezes o enunciado ele vai te dando essas dicas de para onde você tem que rumar. Puta, eu não estou lembrando que matéria é essa. Então, peraí, lê o enunciado, vê se não tem, às vezes, alguma palavra-chave, uma expressão que vai te lembrar do que você estudou. Entendeu? Às vezes a resposta ela vem por conta desse fio que você vai desenrolando, tá? Com o gabarito dito aqui para vocês, ficou mais tranquilo? Maiana que ficou em dúvida, acho que a Joana também comentou, não sei se falou que também tinha ficado em dúvida. Ficou, professor. Infelizmente, eu errei essa questão. Vamos ver, às vezes a gente consegue aproveitar alguma coisa, né? Mas não prometo, tem que olhar, realmente não vi nenhuma prova. Pessoal, sem ser Maiana e Joana, então são as únicas que estão interagindo comigo hoje aqui. O Hugo também falou no ensino. Tranquilo? Ficou claro agora com a explicação do gabarito? O que precisava ser feito nessa questão? Show. Espero, então, distribuir muita nota 2 aqui nessa quarta questão. Vamos embora para a quinta. Fazer prova é muito difícil, cara. Ainda mais que eu fico fazendo revisão com vocês de provas antigas, eu não posso repetir questão. Às vezes eu até repito mesmo, mas começa a ficar sem imaginação para poder criar questão nova. Vamos lá. Direito e economia são áreas do conhecimento que estudam os indivíduos e suas relações de sociedade. Na sua visão, existe alguma relação entre as duas disciplinas? Espero que ninguém tenha colocado não, né? Então, se colocou não, já sabe que errou. Então, sim. Justifique sua resposta. Em caso positivo, forneça um exemplo.
Então, um exemplo, você pode falar muito de direito de trabalho, direito concorrencial, direito financeiro, direito do consumidor, direito societário. Pô, tem um monte de direitos que vocês poderiam colocar, às vezes falar de uma lei, falar de uma relação, falar do campo, né, de direito. Então, já vou falar do exemplo aqui, que tinha N exemplos, né, de uma interação até mais formal. Contrato, perfeito. Contrato assim, a principal interação do direito com a economia na prática, né? Mas de uma maneira mais conceitual, nós falamos em sala de aula que tanto a disciplina do direito quanto a disciplina da economia são ciências que estudam os seres humanos, né, as suas relações, a maneira como eles agem e interagem. Né? A economia tem um enfoque mais individual, na maioria das vezes, o direito tem um enfoque mais coletivo. E na nossa aula, nós falamos de um tópico muito específico, que é a área dos incentivos. A economia e o direito, elas olham para o ser humano, e o direito, toda vez que ele modifica a realidade, cria leis, modifica, altera leis, altera a mesma coisa, né? Suprime leis, enfim, uma lei aplicada, as pessoas observam, né, essa aplicação da lei, essa criação de leis, supressão de leis, e elas vão moldando o seu comportamento. Afinal de contas, nós não somos absolutamente livres, né, na nossa conduta, nós temos uma série de restrições. Exatamente, decisões e escolhas, perfeito. Então, assim, essa questão é uma questão extremamente ampla. A única coisa que vocês não podem fazer, com certeza, é falar que não tem relação, ou dar um exemplo muito esdrúxulo, colocar uma resposta muito pobre, que aí realmente a nota vai ser baixa. Mas é uma questão muito ampla. Né? Na nossa matéria, nós falamos especificamente dos incentivos, dizendo que as leis fornecem incentivos para as pessoas agirem ou não de determinadas maneiras. E as pessoas, por conta disso, alteram seus comportamentos, suas decisões. Como a economia tem um enfoque muito grande nas decisões, na maneira como as pessoas tomam decisões, frente à escassez. O que é escassez? A escassez é uma restrição, né? Então, a escassez é uma restrição do que nós queremos e podemos fazer. As leis, de certa forma, geram escassez, né? Escassez de ações. Então, eu gostaria de agir de determinada forma, mas a lei me impede, né? Eu gostaria de agir de uma determinada forma, mas a lei diz que eu tenho que agir dessa forma, né? Então, a liberdade negativa e liberdade positiva. Liberdade negativa é o que eu não devo fazer, liberdade positiva é o que eu tenho que fazer, né? Então, eu preciso, às vezes, fazer isso por conta da lei, tá? Então, é uma questão muito ampla, que tem respostas muito abertas, não existe um gabarito exato, né? Só não pode falar coisas sem pé nem cabeça aqui. Então, é uma questão também quase mamãozinho com açúcar também. Vamos lá, sexta questão. Mercado de concorrência monopolística de um bem ou serviço caracterizado por apresentar grande número de compradores de produtos homogêneos? Não. Isso aqui é mercado de concorrência perfeita, né? Produto homogêneo é mercado de concorrência perfeita. Elevado grau de concentração da produção entre poucos ofertantes? Não necessariamente. Essa característica, podemos até deixar uma interrogação aqui, porque pode haver no mercado de concorrência monopolística, mas isso não é o que define o mercado de concorrência monopolística. Grande número de ofertantes de produtos homogêneos? Também não, isso aqui também é mercado de concorrência perfeito. Grande número de ofertantes de produtos similares, mas diferenciados entre si? Ok, tá? Então isso aqui é mercado de concorrência monopolística. A grande característica do mercado de concorrência monopolística é a diferenciação dos produtos. Tá? Então a letra D é o gabarito da questão 6. Questão 7. A estrutura de concorrência perfeita, também chamada de mercado perfeitamente competitivo, é considerada altamente eficiente do ponto de vista dos preços e quantidades negociados. Por conta de quê? Então, por que nós dizemos que o mercado de concorrência perfeita é considerada altamente eficiente? Haver múltiplos participantes gerando grande poder de barganha? Não. Se eu tenho múltiplos participantes, cada um ele tende a ter uma fatia menor e se um deles tenta pressionar preço, o outro vai cobrir a oferta. Tá? Então, a letra A, a primeira parte da frase está ok, mas a justificativa, a conclusão dela está errada. Tá? Então, nesse caso aqui, está errado. Não haver barreira de entradas relevantes gerando dificuldade para ver concorrência, mesma coisa. A primeira parte da questão está correta, mas da alternativa está correta, mas a conclusão aqui, né, está equivocada. Então, também não é. Não haver poder de barganha relevante para qualquer um dos lados, dado o alto número de participantes e concorrentes, a homogeneidade dos produtos e as baixíssimas ou inexistentes barreiras de entrada. É a letra C, tá? Então, a letra C eu coloquei aqui também para não ter dúvida. Todas as características, se você esquecesse de uma, a outra salvava. Haver poucos ofertantes favorecendo o poder de barganha dos consumidores? Também está errado. A frase está errada e não é característica do mercado de concorrência perfeito. Então, sétima questão, isso aqui. Questão 8. Em nossas aulas, fomos apresentados ao conceito de falhas de mercado.
a respeito do contexto em que tal aprendizado aconteceu, pergunta-se, conceitue com suas palavras o que são as falhas de mercado. Bom, as falhas de mercado são situações em que nós não temos a eficiência na formação de preços e nas quantidades negociadas pela livre escolha, pela livre negociação das partes. Ou são situações em que a organização de consumidores e ofertantes, elas acabam por gerar um equilíbrio ineficiente, ou uma ineficiência. O mercado ele se estrutura de maneira disfuncional. Ele não gera eficiência pela livre interação entre as partes, né? Por algum motivo isso falha. Existe essa falha. Então as falhas de mercado são justamente essa incapacidade, em algumas situações, dos mercados se regularem, deles chegarem a uma situação de eficiência, né, entre a interação da demanda com a oferta. Também na letra A, há várias maneiras de a gente conceituar. Não precisava copiar e colar a definição de falhas de mercado. Tá? Então eu vou também deixar que quem justificou com essa ideia, justificou de maneira coesa, utilizando palavras corretas, né? Também tem como ganhar, nesse caso, meio ponto, né? Porque A e B, meio ponto para cada uma, na letra A. Então, dei o conceito geral para vocês aqui, mas algumas coisas que indiquem isso e não sejam necessariamente o que eu falei, eu também vou considerar. Escolha uma das espécies de falha de mercado, faça sua conceituação e forneça o exemplo de sua ocorrência. Bom, nós temos monopólio natural, assimetria de informações, risco moral, bens públicos, externalidades negativas e positivas, né, no caso externalidades. Então havia uma série de espécies de falhas de mercado, falhas de governo, e vocês podiam selecionar uma delas e dar um exemplo, tá? Selecionar uma delas, né, conceituar essa falha de mercado e dar um exemplo. Então, havia esse monte de falha de mercado, era só escolher uma e fazer e colocar um exemplo. Também essa questão bem aberta aqui. Vejam que, eu acho que, se não me engano, foram 4 questões objetivas e 4 discursivas, ou 5, 3. E nas questões discursivas, existe um campo grande de aceitação. Por isso que a Maiana falou, professor, errei. Vamos ver, às vezes tem alguma coisa que dê para a gente aproveitar. O principal ponto de uma resposta, pessoal, é haver coesão, tá? A coesão, ela é, às vezes, uma resposta errada, coesa, você, não, tá errado de acordo com o gabarito. Mas a resposta dentro dela mesma foi perfeita. Tipo assim, o que eu argumentei, o que eu coloquei ali, eu consegui argumentar em favor daquilo. Às vezes eu não estava, às vezes a resposta não era essa, mas se a pergunta fosse aquela, eu teria dado uma resposta maravilhosa. E às vezes a pessoa coloca a resposta certa, mas escreve de uma forma tão ruim, de uma forma tão desconexa, que às vezes dá vontade de dar uma nota melhor para quem errou a questão, mas escreveu bem, do que para quem acertou e escreveu muito mal. Então a coesão é o principal ponto que vocês devem trabalhar, principalmente no direito, tá? Porque ainda mais em provas, por exemplo, de concurso, que tenham fase discursiva, prova da ordem, né? Porque às vezes mesmo você acertando a questão, você escrevendo mal, você perde ponto, você tem a questão invalidada, você zera aquela questão. E às vezes você escrevendo bem, mas errou alguma coisa, você tem como ter um aproveitamento do que você escreveu, tá? Então, vou considerar bastante coisa, mas o ponto fundamental é que essas respostas erradas ou fora do gabarito, elas sejam coesas, tá? Então tem que ter coesão dentro da resposta. Vamos para a nossa questão extra, né? Valendo um pontinho aí também de lambuja para vocês. Quando analisamos a relação entre economia e direito, chegamos à conclusão de que, faltou um D aqui, de que, apesar dos métodos e abordagens diferentes, ambas as disciplinas estão ligadas por um aspecto comum, que é o fato de operarem incentivos fornecidos a agentes econômicos sociais. Revisando suas aulas de AED, explique com suas palavras por que os incentivos são uma ligação entre direito e economia. Então, quem respondeu aquela questão aqui, naquele sentido que eu escrevi, a resposta é idêntica. Os incentivos são uma ligação entre direito e economia, porque o direito, ao regular a ação humana, ele funciona como uma espécie de restrição. E essa restrição pode ser entendida no sentido de uma escassez, por exemplo, de possibilidades de ação. Então, eu tenho um curso de ação, algo que eu poderia fazer, mas que é proibido por lei. Ou que, embora talvez não seja proibido, mas existe uma forma legal determinada para você proceder naquela situação. Todas essas restrições, elas funcionam dentro da nossa cabeça como limitadores, como custos da nossa ação. Então eu sei que se eu tomar uma atitude proibida, se eu infringir uma lei, se eu descumprir uma lei,
eu posso ter um custo atrelado a essa minha decisão. Quando uma lei é promulgada, quando uma lei é modificada, quando cria-se uma jurisprudência num determinado sentido, eu também moldo a minha ação, eu moldo a minha atitude, e o ponto fundamental dessa forma de operar, né, dessa forma de operar a nossa mente, dessa forma de agir, é a ótica consequencialista, eu verificar qual é o resultado da minha ação, o resultado líquido, né? Eu pego os benefícios e custos e vou ver se esse resultado é positivo ou negativo. E o direito, ele pode entrar muitas vezes como um custo ou como um benefício, se eventualmente eu sou beneficiado por aquela lei. Toda vez que essa lei que a lei é modificada, que uma lei é criada, uma lei é retirada do ordenamento jurídico, uma lei é aplicada de uma forma ou de outra, esse balanceamento de custo-benefício, ele se altera na nossa realidade, né? E, consequentemente, altera a nossa escolha, altera o nosso comportamento, a nossa atitude no mundo real. E o nosso comportamento, a maneira pela qual nós escolhemos, é de interesse fundamental da economia, porque o fato de escolhermos de tomarmos decisões, né, entre uma coisa e outra, é uma decorrência natural do cenário de escassez, né? Como eu já falei para vocês uma vez, que eu não tenho um tempo infinito na Terra, uma vez que eu só tenho um corpo, só posso fazer uma coisa de cada vez, decidir o que fazer, decidir o que comprar, decidir o que comer, decidir o que vestir, isso é uma decorrência sempre de maneira direta ou indireta da escassez. Às vezes nem sempre com sentido econômico, né, clássico, visando questão monetária, né, benefício patrimonial, mas sempre uma decorrência da escassez. Então, também nessa questão extra, nós temos um campo muito aberto, né, de resposta, mas quem respondeu e prestou atenção na aula, né, na nossa primeira aula, acho que eu falei isso na primeira, na segunda aula, e revisou, a gente falou isso na nossa revisão, conseguiu responder não só aquela questão de dentro da prova, quanto a questão extra também, e garantiu mais um ponto. Ah, professor, eu tirei 10 na prova e tive um ponto extra. Leva para o semestre seguinte? Não, tá? Não leva, até porque normalmente eu dou uma questão extra também na A2. Bom? Pessoal, beleza? Fazendo a correção aqui, ficou alguma dúvida de vocês em relação à prova? Tudo bem, professor. Show. Podemos prosseguir para o conteúdo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Podemos prosseguir. Beleza. Texto aí, se alguém... Vamos lá. Então vamos lá. Agora a gente vai voltar na nossa matéria de análise econômica do direito, que nós falamos na nossa primeira aula, né? A gente fez um intervalo de um bimestre, né? Espero que a próxima turma eu consiga, que eu acho que vai ter uma turma que teve aula comigo no primeiro bimestre de economia política, a gente vai conseguir já começar de um ponto mais avançado. Então aqui o que a gente vai falar nessa aula é bastante coisa de uma retomada, né, dos conceitos que nós estudamos até já dentro do nosso semestre, né, na nossa primeira aula. Agora nós vamos falar especificamente da análise econômica do direito. E a análise econômica do direito, ela tem um desenvolvimento, né, que eu já expliquei para vocês a história da análise econômica do direito. Ela começa com uma reflexão do que acabou gerando a Segunda Guerra, não o que acabou gerando a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial não foi causada pelo direito, obviamente, mas o direito, a ideia do direito positivista extremo que havia naquele momento, de certa forma legitimou, entre aspas, as tiranias, né, fascistas e nazistas, tiranias nazista e fascista da Alemanha e da Itália, por exemplo, naquele momento, né? Então, todos os atos cometidos pelas atrocidades cometidas pelos partidos nazista e fascista, naquele momento eles tinham dentro dos seus países, né, todo um revestimento legal, né? Então se justificava muito a atitude daqueles países, principalmente internamente, como um mero cumprimento de ordens, né? Enfim, então foi permitido que naquele momento o direito legitimasse atrocidades como um país exterminar a parte da sua população, como a Alemanha fez com algumas minorias, notadamente a minoria judaica, né, que foi a que ficou mais marcada, né, que foi mais exterminada na Segunda Guerra Mundial. Isso o direito na época legitimava porque havia leis, havia entendimento nas cortes alemães naquele momento de que aquilo era legal ser feito, né? Você colocar pessoas em trabalho escravo, trabalho forçado, exterminar aquelas pessoas, fazer experimentos
com aquelas pessoas. Então houve, né, uma autocrítica muito grande e a análise econômica do direito ela surge depois desse movimento de autocrítica, mas surge com muito mais ênfase nos países de língua inglesa, não necessariamente por isso, mas porque eles atuam, né, eles adotam uma tradição do direito um pouco diferente da nossa, o direito dos costumes, né? O direito que nós temos aqui no Brasil ele tem uma herança que a gente chama de europeia, continental, o direito adotado na França, na própria Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, enquanto o direito de costumes, o direito consuetudinário, ele é uma tradição jurídica da Inglaterra que se espalhou para os países de língua inglesa. Tá? Então, a análise econômica do direito ela tem seu principal desenvolvimento nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente nos Estados Unidos, mas o marco histórico é a partir dessa reflexão do direito, né, pós-Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos diversos autores importantes para a análise econômica do direito. Dois dos autores, aliás, vamos colocar aqui 3 dos autores mais consagrados da análise econômica do direito são Ronald Coase, inclusive o marco temporal que se coloca o início da análise econômica do direito é no trabalho de Coase sobre um desenvolvimento que ele faz dos custos de transação. Né? Então, Coase aqui, ele meio que marca o início da AED. Richard Posner, ele talvez seja o primeiro a sistematizar os tópicos de análise econômica do direito. E Gary Becker, por sua vez, ele traz uma contribuição muito grande da economia para a área de direito criminal. Né? Então, como normalmente questões penais, criminais, são questões que mobilizam a sociedade, Gary Becker faz muito barulho com a sua teoria econômica do crime. Tá? Mas outros trabalhos também contribuem para a análise econômica do direito. John Nash, que é matemático, ele nunca foi, não quis aplicar necessariamente a sua teoria à análise econômica do direito, mas acabou sendo incorporada. James Buchanan, que era um teórico, um economista que, na verdade, tratava de uma questão mais política, né, meio que de economia política. Tá? E aí nós temos a introdução da análise do direito no Brasil a partir da década de 90, mas principalmente nos últimos 10 anos, que é quando ela começa a ganhar sua autonomia nas faculdades, começa a ter disciplinas voltadas especificamente para a nossa matéria. E a análise econômica do direito nada mais é, como nós falamos, nada mais é do que a incorporação de métodos de análise econômica ao direito. Tá? Então, a análise econômica do direito, ela utiliza primordialmente a maneira de analisar da economia, termos da economia. Mas o interesse da análise econômica do direito é aplicar esses métodos ao direito. Tá? No entendimento de que, justamente pelo direito ele ser um grande modulador da ação humana, uma grande forma de você restringir e modificar os incentivos, não há como você dissociar a análise econômica do arcabouço jurídico vigente naquela sociedade. Tá? E esse arcabouço jurídico, ele tem até uma conotação maior do que a própria lei, mas a questão cultural, a questão moral, que também são influenciadas e influenciam o sistema legal. Tá? Porque todos esses componentes vão modificar a forma de agir de cada pessoa. Tá? Então, toda vez que nós... Vamos lá para o raciocínio, né? Se a economia ela tem como ponto fundamental a escassez, tá? Então, eu tenho economia que tem como ponto fundamental a escassez. A escassez, ela faz com que nós precisemos escolher, tomar decisões, tá? Então, a escassez, ela gera necessidade de escolha, ela gera necessidade de decisão, ok? Então, eu preciso buscar tomar as melhores decisões. Já que eu não tenho tudo à minha disposição, eu deveria conseguir maximizar o que eu estou fazendo, né? Então, se eu tenho que optar por alguma coisa, optar por fazer A, B, C ou D, eu deveria, obviamente, tomar a melhor decisão. Essa decisão envolve verificar benefícios e custos. Benefícios e custos. Ou seja, o que eu aproveito, né, o que eu vou ter de bônus e o que eu vou ter de ônus em cada decisão e cada escolha que eu tenho. E nessa tomada de decisão de benefícios e custos, quando nós sopesamos as coisas, quando eu vou avaliar, né, a quantidade de benefícios e quantidade de custos que eu tenho,
uma das coisas que eu coloco dentro desse pacote, sem dúvida alguma, são as informações do sistema legal, do sistema jurídico ou do direito, da lei. Então, a lei vigente naquele momento, ela vai modificar a minha leitura de custos e benefícios, certo? Eu dei esse exemplo para vocês na primeira aula, se eu não me engano. Imaginem que a carreira pública federal no Brasil tivesse um corte de 50% nos salários iniciais. Quantas pessoas, a partir desse corte, desistiriam, por exemplo, de seguir uma carreira federal? Houve uma mudança, né? Houve uma mudança na nossa balança de custos e benefícios, né? Então, o custo é passar num concurso, pô, tem que estudar pra caramba, ficar sem trabalhar, às vezes, abrir mão do salário para ter um benefício lá na frente de uma estabilidade, um salário bom. Se esse salário bom diminui, o meu benefício diminui. Então, para algumas pessoas já não vai compensar esse excedente aqui de bem-estar, né? Eu queria isso aqui, estabilidade, bons salários. Agora que eu não tenho bom salário, a estabilidade não me vale tanto. Eu prefiro, às vezes, tentar um bom salário sem estabilidade do que ter estabilidade com um salário ruim, um salário na média. O que importa é que isso vai modificar a nossa propensão por exemplo, fazer um concurso público federal ou não. Se do dia para a noite surge uma lei que diz que os devedores que não efetuarem os pagamentos de suas dívidas não terão mais os seus nomes inscritos em órgãos de proteção ao crédito. Provavelmente a inadimplência ela vai subir muito, né? Porque já que eu tenho uma redução do meu custo de inadimplência, a tendência é que eu tenda a inadimplir mais. Então, todas as vezes, em qualquer circunstância, é difícil imaginar uma circunstância em que uma modificação do direito não vai gerar necessariamente uma modificação da minha escolha, da minha atitude, né? Então, toda vez que o direito ele se modifica, toda vez que a gente cria leis, que a gente suprime leis, modifica, altera leis, aplica a lei, muda o entendimento da aplicação da lei, toda vez que isso acontece, as pessoas são afetadas por essas informações e adaptam as suas atitudes a essas informações. Você pode pensar isso desde questões de direito do trabalho, até direito societário, até uma questão de família, por exemplo, divórcio. Então imagine uma lei que dificulte o divórcio. Qual é a tendência? Imagina que a lei torna o divórcio mais caro. O que as pessoas tendem a fazer? Se divorciar menos. A lei torna o divórcio mais barato em um procedimento que... vamos supor que não haja mudança nenhuma, mas a lei permite que agora você preencha um cadastro online e tenha a validação do seu divórcio pela internet. O que vocês acham que vai acontecer com o divórcio, o número de divórcios das pessoas? Com certeza vai aumentar muito, porque o custo, que não é necessariamente o financeiro, às vezes é o meu custo de esforço, meu desgaste social, meu desgaste perante alguém da minha família, perante o meu círculo social. Esse desgaste diminui, isso já é um custo que eu coloco na minha conta. Então, para a economia, o interesse no direito não é necessariamente em questões puramente econômicas, puramente monetárias. Quaisquer alterações que o direito promova na realidade, na sociedade, terão implicações nas decisões, nas atitudes das pessoas, que, em última instância, de alguma forma, se a gente olhar para o aspecto estritamente financeiro, haverá algum reflexo, mesmo que indireto, né, nessa situação. Mas o interesse da economia não é necessariamente no sentido monetário, tá? Num primeiro momento. Mas entender que o direito modifica a ação das pessoas, tá? Agora, avançando um pouco mais para esse aspecto, né, da questão monetária, avançando um pouco mais para esse aspecto de situações patrimoniais mais classicamente voltadas para a economia, nós temos a seguinte abordagem da análise econômica em relação ao direito. Bom, nós dizemos que as pessoas, quando elas estão tomando decisões, elas vão avaliar os seus benefícios, certo? Frente aos seus custos. Então, imagina que isso aqui é o benefício e isso aqui é o meu custo, certo? As pessoas tendem a tentar subir isso aqui e reduzir isso aqui. Então, eu quero aumentar o meu benefício, reduzir o meu custo. Por que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas vão tentar obter o máximo de bem-estar. O que é o bem-estar? O excedente de bem-estar que a gente chama tecnicamente. É essa diferença entre custos e benefícios. Então, isso aqui eu posso chamar de bem-estar. Ok?
Esse bem-estar, ele tem a ver com a satisfação. Então, o bem-estar tem a ver com a satisfação. As pessoas são máquinas de buscar satisfação, né? Então eu quero ser feliz no trabalho, quero ser feliz na família, quero ser feliz na minha carreira, quero ser feliz perante a sociedade, quer dizer, eu quero ter uma sensação de bem-estar perante a sociedade, estar satisfeito com a minha posição social, estar satisfeito com a minha família, satisfeito de forma amorosa, etc, etc, etc. Então, em todas as nossas interações, e isso não necessariamente precisa ser de uma forma egoísta, né? Tem pessoas que são altruístas, então quero fazer o máximo de caridade possível, ajudar o máximo de pessoas possível. Isso não necessariamente tem a ver com egoísmo, tá bom, pessoal? Em tudo que nós buscamos fazer, nós buscamos obter satisfação. A economia chama esse processo de confronto entre benefícios e custos, chama o resultado desse processo de eficiência. O que é eficiência que a gente está acostumado a ouvir, né? Esse nome eficiência ele é muito utilizado em questões mais práticas, né? Em questões mais voltadas assim, a um processo produtivo, a uma máquina, ao jeito de fazer alguma coisa, mas a ideia fundamental é igual. Então, quando eu falo que uma máquina é eficiente, imagina que eu falo para você o seguinte: olha, comprei uma máquina de lavar muito eficiente. Vocês vão pensar, pô, essa máquina de lavar ela deve lavar muita roupa, gastar pouca energia, gastar pouca água, ou gastar menos tempo, né? Então, se eu falo para você, comprei uma máquina muito eficiente, ela provavelmente fala, comprei um carro muito eficiente. Pô, esse carro deve ser econômico, às vezes pode ser confortável versus a economia dele. Olha, eu tenho aqui um método de trabalho muito eficiente. Bom, você deve produzir muito, às vezes consumindo pouco material, você deve produzir muito em pouco tempo. A ideia é a mesma, é você maximizar o que você quer de bom, aquilo que você retira, e minimizar aquilo que você gasta, tá? Então a eficiência para a economia tem a mesma conotação, só que aplicado a esse sentido de bem-estar, a esse sentido de felicidade. E uma vez que eu digo que todas as pessoas buscam eficiência, certo? Todas as pessoas buscam eficiência em suas decisões, em suas atitudes ao longo da sua vida. Eficiências não eficiência. Todas as pessoas buscam eficiência no sentido de maximização de bem-estar. Então, maximização de bem-estar. Todas as pessoas, elas buscam, né, essa eficiência, elas buscam esse bem-estar, maximizar esse bem-estar, ok? E se eu digo que o direito, como nós falamos agora há pouco, tem uma influência decisiva na vida dessas pessoas, eu vou dizer que o direito, ele influencia esse bem-estar. O direito, ele influencia essa eficiência da sociedade, tá? O direito, ele tem um papel determinante na eficiência dessa sociedade. Se o objetivo do direito e o objetivo das pessoas é serem mais felizes, né? Se o objetivo das pessoas serem mais felizes, as pessoas têm o objetivo de serem mais felizes, o direito ele deve contribuir para essa eficiência, certo? O direito ele deve contribuir para essa eficiência. O direito ele deve ser organizado de tal forma que as pessoas sejam mais felizes, mais satisfeitas com aquele conjunto de regras. Só que aí, pessoal, entra um problema muito grande. Porque esse conceito de felicidade, ele é muito variável. Ele é muito subjetivo. Ele é muito individual. Por exemplo, eu, Igor, posso ficar feliz comendo peixe, fulano pode ficar feliz comendo carne, o outro pode ficar feliz comendo alguma coisa vegetal. E aí, como é que a gente coordena isso tudo se eu tiver um dinheiro só para comprar proteína? Um gosta de proteína vegetal, outro proteína animal de peixe, proteína animal de boi. Como é que a gente faz? Então é muito difícil, né, você conseguir estabelecer critérios e hierarquizar felicidade, hierarquizar satisfação. Por conta disso, e sabendo disso, a economia passou a utilizar como conceito de eficiência o aspecto monetário.
Então, a eficiência para a economia, em última instância, ela vai poder ser convertida em dinheiro, ela vai poder ser convertida em riqueza, ok? Porque vejam só, se a gente, eu acho que eu dei esse exemplo também, se eu estiver sendo repetitivo, vocês me desculpem. Imaginem que eu e a Joana, a gente esteja saindo para comprar alguma coisa, sei lá, uma camisa de um time, tá? Eu quero comprar para mim, a Joana quer comprar, às vezes, para alguém da família dela. Né? Então, uma camisa, melhor camisa que tem, a camisa do Flamengo. Tá? Então, tem a camisa do Flamengo aqui, beleza? Tá. Eu, Igor, gosto muito de futebol, tá? Eu vejo bastante a camisa do Flamengo, mas a Joana tem um irmão que é alucinado pelo Flamengo. Ele é alucinado pelo Flamengo. Vamos supor que eu, Igor, e a Joana tenhamos ido numa loja, já está fechando já, pré-véspera de Libertadores, final de Libertadores, a última loja do centro, sábado, 12:30, fechando, e só tem uma camisa, tá? Só tem uma camisa. E a gente não consegue, a gente chegou junto na loja, não consegue chegar no acordo em relação a essa camisa. E o vendedor fala assim, bom, já que vocês dois gostam muito, vamos fazer um leilão aqui. Quem quiser pagar mais pela camisa vai levar. Então eu, Igor, gosto muito da camisa, o preço dela é R$200. Eu faço um lance aqui de 250. Eu aceito até pagar mais caro por essa camisa. Mas a Joana, ela tem um irmão que é alucinado pelo Flamengo. Então, eu pago 280. Eu, Igor, vou pagar, sei lá, 290. A Joana, não, eu pago 320. Ah, eu pago 330. A Joana vai e paga 350. Fala, ó, eu então, Igor, não vou levar essa camisa. Se a gente puder transportar isso, e aí a Joana leva a camisa para casa, né? O irmão dela vai ficar feliz da vida. Se a gente puder transportar isso para aquele conceito de bem-estar, de benefício e custo, o que acontece quando esse leilão se inicia? Eu, Igor, tenho um determinado benefício com essa camisa do Flamengo sendo adquirida por mim. E aí eu tenho um custo, que é R$200. Então, pô, vou ficar felizão, né, de comprar essa camisa por R$200. Só que eu preciso pagar 250, 290, 330. A partir desse ponto, puta, cara pra caramba, cara, eu não dou tanto valor a isso. 330, pô, eu faço outra coisa, eu compro outra coisa, eu deixo para comprar lá na frente, eu não tô, pô, vou perder, vou passar a final, às vezes sem a camisa nova e tal, mas 330 é muito caro. O meu custo individualmente, veja que essa medida é uma medida individual para mim, ou às vezes eu não tenho dinheiro, pode ser isso também, não tenho dinheiro para pagar mais, acabou meu dinheiro, tá? Mas de toda forma, eu cheguei no meu limite entre benefício e custo, eu não vou pegar um empréstimo para comprar essa camisa, não acho que vale a pena. Mas a Joana, ela tem um benefício muito grande por essa camisa, porque ela quer muito agradar o irmão dela, né? Que é torcedor fanático do Flamengo. Então, ela pagando 200, putz, tá feliz pra caramba, ela tem um ganho de bem-estar muito grande. Então, ela vai pagar 280, 320, 330, mas ela ainda tem um excedente de bem-estar muito grande fazendo essa aquisição. Logo, ela paga por essa camisa. O que eu quero dizer é que a questão financeira, a questão monetária, ela é sim um bom indicador do bem-estar de uma sociedade. É sim um bom indicador do bem-estar individual de cada pessoa. Porque quando nós tomamos decisões de consumo ou decisões de produção, nós estamos executando esse processo de benefícios e custos, ok? Só que de uma maneira objetiva, de uma maneira mensurável. E se eu posso medir, se eu posso calcular, eu consigo trabalhar melhor com esse conceito. Então, se eu posso medir, se eu posso calcular, fazer funções, ter dados históricos, eu consigo manipular melhor essas variáveis, estudar melhor esse aspecto, né? Porque eu tenho um critério objetivo, eu tenho um balizador que vale para todo mundo, né? Então, R$1 que sai do meu bolso é igual R$1 que sai do bolso de cada um. Pode ter, obviamente, questões orçamentárias diferentes, mas é uma grandeza única. Agora, uma unidade de felicidade é difícil, né? Uma unidade de felicidade, você não tem como atribuir a cada pessoa a questão da felicidade. Então, a economia e a análise econômica do direito elegem a riqueza financeira como um bom balizador, como uma boa medida, né, dessa maximização da eficiência, dessa maximização do bem-estar. Então, nós dizemos que, em última instância, a eficiência para a análise econômica do direito significa riqueza. Ok? Se eu digo que o direito ele impacta no bem-estar das pessoas e que esse bem-estar pode ser traduzido como eficiência,
Eu digo que o direito ele impacta na eficiência da sociedade, porque ele impacta, ao impactar no bem-estar de cada um, ele impacta na eficiência de cada um, e impacta na eficiência da sociedade. Se eu digo que as pessoas querem maximizar o seu bem-estar, se as pessoas desejam maximizar seu bem-estar, e se bem-estar é igual à eficiência, eu digo que as pessoas querem maximizar sua eficiência. Logo, se o direito ele tem preocupação com o bem-estar das pessoas, pelo raciocínio econômico, o direito ele deveria se preocupar com a eficiência, com a maximização da eficiência econômica de cada um e, por consequência, da sociedade. Ok? Então, se nós podemos dizer que a eficiência econômica, num sentido financeiro, é uma boa medida do bem-estar da sociedade, que as pessoas estão preocupadas com o seu bem-estar, o direito ele deveria se preocupar logo com a eficiência econômica. A análise econômica do direito tem, perante o direito, uma abordagem muito, digamos, fria, uma abordagem muito direta. Qual é a função do direito na sociedade? É buscar ideais de justiça? Sim, só que isso é um conceito que também tem uma carga subjetiva muito grande. Então, o direito ele deveria se preocupar com a eficiência econômica da sociedade. As regras que o direito tenta propor, elas deveriam mirar, ao invés de valores subjetivos, valores objetivos. Então, ao invés de me preocupar com a felicidade da população, eu deveria me preocupar com a eficiência econômica daquela norma jurídica em relação à população. Aquele instituto do direito, aquela norma, aquela jurisprudência torna a sociedade mais eficiente ou menos eficiente. Então, a análise econômica do direito é a tentativa de modular o direito, influenciar o direito, analisar o direito sob a ótica da eficiência econômica, tá? A análise econômica do direito é a forma de avaliar e influenciar o direito sob o prisma da eficiência econômica. E quando nós falamos de eficiência econômica, nós temos dois tipos de eficiência que nós analisamos, tá? O primeiro tipo de eficiência econômica é o que nós chamamos de eficiência simples. O que é essa eficiência simples? A eficiência econômica simples é aquela em que o agregado é preponderante em relação ao individual. Por exemplo, nós temos aqui uma situação, né? Igor, Maria e João têm 200 mil de patrimônio total, mas esse patrimônio ele é dividido dessa forma. Igor tem 120 mil, Maria tem 50 mil e João tem 30 mil. Após uma determinada medida de política pública, ou seja, isso aqui é o direito agindo, né? Então, o Estado aqui agindo, isso aqui é o direito agindo, certo? Foi executada alguma medida política, alguma política pública, por exemplo, uma modificação nos direitos de propriedade daquele local. O nosso patrimônio total, ele sobe, ou seja, as três pessoas juntas têm seu patrimônio elevado para 250 mil, mas acontece o seguinte, Igor passa a ter 160 mil, Maria 70 mil e João 20 mil. Ou seja, Igor cresce 40 mil, Maria cresce 20 mil e João cai 10 mil. Uma vez que a riqueza total ela foi aumentada, nós podemos dizer que essa medida de política pública ela foi eficiente? Vamos lá. Se o direito ele visa a eficiência da sociedade, eficiência econômica, ou seja, a maximização da riqueza, a maximização do patrimônio da sociedade, essa medida foi eficiente? Nós temos, como eu falei, dois modos de avaliar essa eficiência econômica.
A eficiência simples, através da eficiência simples, nós vamos avaliar apenas o resultado final daquela atuação do direito. Então, se o direito ele faz uma intervenção e o resultado líquido final é um acréscimo de bem-estar coletivo na sociedade, nós dizemos que essa distribuição ela é eficiente. Até porque, do ponto de vista prático, nós temos que implantar medidas que beneficiem todas as pessoas, não prejudiquem ninguém, isso normalmente é muito difícil, né? Então, de forma geral, nós podemos dizer que uma medida econômica que eleve o bem-estar da sociedade, ela, de maneira geral, ela é uma medida eficiente do ponto de vista econômico, ok? Esse é um critério de eficiência que nós chamamos de critério de eficiência simples, que é chamado critério de Kaldor-Hicks, tá? Kaldor-Hicks é uma composição entre o nome de dois economistas, tá bom, pessoal? Então, esse critério, chamado critério de Kaldor-Hicks, ele diz que uma determinada intervenção na realidade é eficiente quando o resultado dela é uma melhora nas condições de vida, ou uma melhora nas condições de vida, não necessariamente, uma melhora na situação de eficiência coletiva. Porém, na teoria econômica, nós também temos o conceito de eficiência de Pareto. O conceito de eficiência de Pareto diz que uma medida só pode ser considerada eficiente quando ela não prejudica ninguém, ou seja, ela melhora alguém ou melhora todo mundo, mas sem prejudicar ninguém. Não necessariamente você precisa melhorar todo mundo, mas você não pode prejudicar ninguém. Esse critério de eficiência de Pareto é um critério que maximiza, de fato, o bem-estar coletivo da sociedade. Você não tem ninguém perdendo naquele momento, né? Porque entre perdas e ganho, alguém perdeu naquele exemplo anterior, mesmo que você tenha um ganho adicional que supra, né, aquela perda que houve. Porém, você tem algum perdedor. No critério de eficiência de Pareto, você tem que uma medida ela só é eficiente quando ela consegue melhorar a situação geral sem prejudicar ninguém nesse meio do caminho. Como eu já adiantei, eu deveria ter falado isso agora, né, na verdade, o critério de eficiência de Pareto ele é um critério muito restritivo, ele é um critério muito difícil de ser atingido, ok? Do ponto de vista técnico, quando a gente está construindo, às vezes, um modelo econômico, quando a gente está avaliando, né, tentando criar, às vezes, uma função econômica, a ideia é que a gente parta a gente tente, num primeiro momento, chegar a uma mudança eficiente pelo critério de Pareto, ou seja, vamos tentar melhorar a situação de todo mundo, ou a situação de um ou outro, mas sem prejudicar ninguém. Do ponto de vista prático, isso é muito difícil, né? Mas não quer dizer que você, fazendo uma medida que gere um efeito líquido positivo e que alguém tenha sido prejudicado, que aquilo não é eficiente. Não, é eficiente. Porém, nós temos dois critérios para avaliar essa eficiência econômica, né? Então, até agora, nós falamos que a análise econômica do direito é uma tentativa de aplicar métodos, conceitos, funções, termos, abordagens da economia dentro do campo do direito. E por que a gente faz isso? Por que é interessante, do ponto de vista da economia e do direito, ter essa interação, ter essa contribuição? Porque ambas as disciplinas, elas analisam, né, o ser humano e analisam de que forma nós podemos tornar o ser humano mais feliz. Só que a economia ela tem um aspecto muito específico quando ela trata dessa felicidade. A felicidade não pode ser mensurada. As pessoas buscam eficiência nas suas atitudes, buscam maximizar benefício e reduzir seus custos. Isso, em última instância, tem a ver com a felicidade, com o bem-estar, mas esse bem-estar ele é de difícil mensuração. Ao longo do tempo, nós percebemos que o dinheiro ele é um bom reflexo desse bem-estar. Ele é uma boa forma de você mensurar esse bem-estar. Logo, quando nós falamos de economia, nós trazemos o conceito de eficiência econômica como um substituto desse conceito de maximização de benefício versus custo. Tá? Então, o bem-estar ele é transformado em eficiência econômica.
Olhando para o direito novamente, o direito é uma disciplina que busca auxiliar a sociedade a ser uma sociedade mais completa, né? Mais próspera, mais harmônica, mais feliz. E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que todo mundo almeja, né, ter o máximo de bem-estar possível. Se esse bem-estar significa eficiência econômica, significa dizer, então, que sob a ótica da análise econômica do direito, o direito ele deveria buscar providenciar essa eficiência econômica. E de que forma ele vai providenciar essa eficiência econômica? Através de intervenções na realidade, através de arranjos jurídicos, através da aplicação desses arranjos jurídicos, em que essa eficiência seja obtida na prática. Então, o direito ele deve se organizar em todas as suas áreas de forma a buscar a melhor eficiência econômica possível, o melhor arranjo econômico possível. Ok? E de que forma, na prática, ele faz isso? É buscando aumentar essa eficiência econômica da sociedade, sabendo que, para avaliar essa atuação do direito, nós temos duas formas de dar um enfoque nesse problema. Sob a ótica de um critério de eficiência simples, ou seja, quando o direito ele melhora a situação geral, ainda que algumas pessoas saiam prejudicadas, ele está sendo eficiente ainda assim, mas uma eficiência simples, né? Que vai olhar só o resultado final. E ele pode ser, na melhor das hipóteses, um direito que tenha uma eficiência, que mantenha um equilíbrio entre as pessoas. Eu não vou prejudicar ninguém, eu vou tornar essas pessoas mais prósperas, porém, sem prejudicar nenhuma delas. E esse critério é um critério de avaliação de eficiência que nós chamamos de critério de eficiência de Pareto, ou ainda uma eficiência restrita, ok? Por fim, pessoal, para a gente poder amarrar essa aula e continuar o conteúdo na semana que vem, eu não vou começar outro tópico dessa matéria, até porque isso aqui é mais uma revisão, né, que a gente já estudou no início do semestre na nossa matéria. Por fim, e esse ponto acho que eu não cheguei a falar na nossa aula, esse critério de eficiência, com certeza, quem está acompanhando esse raciocínio até agora, falando, direito, olhar para eficiência econômica, não faz muito sentido para mim, tudo que eu estou aprendendo aqui ao longo do meu curso, né? Não faz sentido o que você está falando, porque esse critério de eficiência parece algo muito mesquinho, né? E, de fato, o critério de eficiência econômica, ele tem algumas limitações, ele tem algumas implicações, né? A gente vai poder trabalhar esse critério, às vezes, ao longo do tempo, nas matérias específicas, né? Falando, por exemplo, direito de propriedade, direito de contrato, e aí vai ficar mais claro que esse critério de eficiência econômica não é um critério mesquinho, né? Ele tem uma aplicação prática que nós vamos tratar de maneira mais minuciosa e eu acho que vai ficar mais claro para vocês, né, o que eu tô falando. Mas ele não deixa de ser problemático. O critério de eficiência, como um balizador, como uma forma de avaliação do arcabouço jurídico, não é um ponto pacífico, até mesmo na análise econômica do direito. Ou seja, não há um consenso também na análise econômica do direito de que esse seja o melhor critério, porque ele tem alguns problemas, ele tem algumas falhas, né, na sua formulação. Por exemplo, quando eu estou falando de dinheiro especificamente, alguns bens jurídicos que são necessários, que são passíveis de tutela do direito, eles não podem ser muito bem avaliados, principalmente quando nós estamos falando de um bem disperso na sociedade. Por exemplo, o meio ambiente, qualidade de vida, isso não tem uma correspondência financeira tão simples, né? Então, a análise econômica do direito, ela não pode ser fundamentalista no sentido de achar que nós temos como conversão financeira a resposta para toda e qualquer necessidade de intervenção na realidade. Alguns tópicos, algumas maneiras de analisar o problema, alguns problemas precisarão ser adaptados, precisarão ser modulados pela AED, porque você mensurar financeiramente bens como coloquei aqui meio ambiente, qualidade de vida da população, isso não é tão simples, né? E um outro ponto é que, quando nós falamos que as pessoas maximizam o seu bem-estar, eu estou partindo do pressuposto de que as pessoas são seres racionais que estão a todo momento fazendo boas avaliações de quais são os seus benefícios e quais são os seus custos. Só que a psicologia, principalmente um campo da psicologia que cresceu muito nos últimos anos, que é a psicologia comportamental
e gerou uma matéria na economia chamada economia comportamental, a psicologia ela descobriu que nós temos no nosso dia a dia uma série de desvios comportamentais que muitas vezes nem são percebidos, que nos fazem, que nos afastam dessa racionalidade que é um pressuposto da economia tradicional. Né? Então, nós temos muitos casos em que nós não conseguimos avaliar adequadamente os benefícios e custos e atuamos de maneira equivocada. E esses casos, eles se repetem com uma constância maior do que se esperava, né? Porque, obviamente, quem formulou a teoria da racionalidade econômica não achava que o homem era uma máquina, que ele acertava tudo, mas a quantidade de vezes que nós erramos, que nós acabamos pisando nessas cascas de bananas, que nós chamamos de desvios cognitivos, é muito grande. Então, o direito ele também deve incorporar essa possibilidade de que as pessoas muitas vezes não são capazes de avaliar adequadamente custos e benefícios. Né? Existem alguns fatores que nos levam a tomar decisões equivocadas, e essa é uma crítica também a essa adoção da eficiência econômica pela análise econômica do direito de forma muito robotizada, né? De forma muito fundamentalista. Tá? Bom, pessoal, esse último slide, acho que foi o último slide, foi o único slide que a gente não havia falado, por isso que eu até corri um pouquinho mais, porque essa primeira aula foi a aula que a gente ministrou na abertura da nossa matéria. Então nós temos 2 vídeos, né, gravados já com esse conteúdo. A partir da aula que vem eu já vou iniciar um conteúdo novo e engrenar na área de análise econômica do direito. Mas hoje nós encerramos nesse ponto, né, a próxima tópico seria o tópico de instituições, e eu queria saber da parte de vocês se há alguma dúvida sobre o que foi falado? Vocês conseguiram relembrar essa primeira aula que eu ministrei para vocês? Estamos todos aqui no mesmo capítulo? Tá tudo ok? Por mim, Tô tranquilo, professor. professor. Beleza. Beleza. Bom, então, se não há dúvida de vocês, eu vou tirar só o print aqui Peraí. Eu vou tirar o print aqui Calma aí. Da presença. Depois eu libero vocês. Bom, ok. Pessoal, como eu falei, a faculdade ela coloca, né, a data limite até dia 12, né, para poder fazer o lançamento das notas, mas vou fazer o máximo para poder entregar essas notas na sexta-feira para vocês. Ok? E aí eu mando as orientações para vista de prova para quem quiser solicitar. Ok? Beleza? Pessoal, uma boa noite aí para vocês, então. Saúde para todos. Valeu. Boa noite, professor. Valeu. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.